Tenente Coronel Aires, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Revista da Guarda de Honra encerrada. Bom, a gente viu o senador passar em revista as tropas, agora ele é recebido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também é do DEM, só que do DEM do Rio de Janeiro, e eles são recebidos ao pé da rampa pelos diretores gerais das duas casas, Câmara e Senado, e secretários gerais da mesa do Senado e da mesa da Câmara e da mesa do Congresso também. Esse é um momento especial, um momento de honra dessa subida da rampa. É o mesmo protocolo da chegada do presidente da República quando vem para sua posse ou em casos de, eventualmente, o próprio presidente trazer a mensagem presidencial para a abertura dos trabalhos do Legislativo. Isso aconteceu em governos anteriores, governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da presidente Dilma. Eles vieram, em algumas situações, trazer pessoalmente as suas mensagens, até numa deferência ao Legislativo. Eles são recepcionados ali por parlamentares, senadores e deputados na entrada do Salão Negro, que é o grande salão de honra, salão festivo do Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, o deputado Onyx Lorenzoni, que é, na verdade, o ministro, o articulador político do governo, e ele vem como chefe da Casa Civil trazendo a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República também está presente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também se faz presente. É um momento de intensa presença das autoridades e dos parlamentares, a tradicional foto solene. Tem todo um ritual aí, que para o presidente do Congresso, nesse momento, é um ritual novo, é a primeira vez que ele desenvolve e, em seguida, eles seguem aqui para o Salão Nobre. Onde vão aguardar, no Salão Nobre, vão aguardar a chegada do vice-presidente, Hamilton Mourão, que vem também em uma deferência especial nesse momento de começo de governo, vem ao Congresso. Não vai trazer a mensagem presidencial, ela é trazida pelo ministro da Casa Civil, mas vem para prestigiar esse momento solene da vida. É tão importante para o Poder Legislativo quanto ao momento da posse do presidente.
Rafael, esse ritual aí é um ritual, para quem está acostumado, é um ritual, né, como todos os rituais, ele deve se repetir da mesma forma, mas sempre tem alguma novidade, como, por exemplo, a presença, essa vinda do vice-presidente agora, né? É, verdade. Essa novidade, ela está assim, bem associada ao conjunto de transformações que nós observamos nesses últimos meses. A presença do vice-presidente está sempre sendo constante em todos esses eventos que demarcam relação entre os poderes. Acredito que tenha sido uma conversa interna dentro do próprio Poder Executivo entre o presidente Jair Bolsonaro e os seus demais subordinados, os seus parceiros de política, para que nesse momento de recuperação da sua saúde sempre tenha uma posição institucional da presidência bem demarcada ali. Então é interessante, talvez, até observar esse nível de relacionamento interno dentro do Poder Executivo. Essa tentativa de, pelo menos, demonstração de que há uma unidade, de que há um diálogo sendo construído, devidamente construído dentro do próprio governo, né? A gente vê já nas imagens aí, lá no fundo, a descida chegando, já está chegando lá na chapelaria, que é por onde ele vai chegar, ele não vai subir a rampa, que é uma deferência ao presidente da República. Se viesse, ele vai chegar pela chapelaria e de lá ele vai se encontrar com os presidentes dos dois poderes, no caso do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, presidente do Legislativo, como presidente do Senado, que é, e o presidente do Judiciário, né, o chefe do Judiciário, que é o ministro Toffoli, que estão lá no Salão Nobre, aguardando pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A gente vê essas imagens aí da Guarda Presidencial. São diversos batalhões que participam dessa solenidade, sempre representando as três forças, né? As três forças sempre se fazem presentes. A gente tem aí agora a chegada mesmo do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele entra na chapelaria, de lá ele sobe pelo salão para o Salão Negro e vai encontrar com os demais integrantes dessa cerimônia no Salão Nobre. E só depois, juntos, eles seguirão então para o plenário da Câmara, onde acontece essa cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo, né? A gente falava desse momento de encontro, né, Rafael? Desse momento dos poderes aí. Como é que você analisa, embora sejam cerimônias repetitivas e sigam um rito muito demarcado, mas com essas mudanças que tem, você falava dessa circunstância política, ela varia de um ano para o outro, né? A gente vê aí a chegada do general Mourão, né? Hamilton Mourão. Me chama a atenção aqui a maneira como o vice-presidente chega, porque ele chega no momento sem a vinculação, aquela recepção dos demais chefes dos demais poderes. Então, isso também me chamou um pouco a atenção pelo fato de ter um pouquinho dessa desconexão cerimonial da vinda do chefe em exercício do Poder Executivo em relação aos demais poderes. Não sei se é para destaque, não sei se é para demarcar essa importância do próprio Poder Executivo ou se seria apenas uma questão de agenda própria do vice-presidente. Não, é que ele, na verdade, esse cerimonial onde o presidente é recebido, ele só se dá de fato para o presidente. Como ele vem como vice-presidente, porque o presidente Jair Bolsonaro, mesmo hospitalizado, ele está no exercício do cargo, né, oficialmente. Então, correto, o general Mourão, ele realmente vem nessa cerimônia. Certo. São pequenos detalhes que, para a gente que conhece, chama a atenção mesmo, mas na verdade ele vem mesmo como um vice, ele vem como esse acordo que você falava antes aí dentro do Poder Executivo, mas ele não vem representando o Poder Executivo. Na verdade, quem vem formalmente, ele vem como vice, como um presidente, como um convidado especial, mas não tem a liturgia do cargo da presidência, como a gente fala, né? Me parece até que essa sua observação é interessante, porque ela faz um contraponto àquilo que eu tinha dito anteriormente.
essa questão do presidente Jair Bolsonaro, mesmo em estado de saúde em recuperação, manter a sua autoridade como chefe em exercício. E, ao mesmo tempo, estabelecendo o vice-presidente nessa circunstância apenas como mais um representante. Isso também agora me chama a atenção por el fato dessa condição bem categórica do presidente manter-se na hierarquia superior, ainda que ele não esteja de corpo presente, né, mandando seus enviados. E aí a gente vê como a liturgia, né, como esses ritos do cerimonial, eles dizem Eles muito, respondem, né? eles Eles dizem, isso mesmo. porque ele vem, como não vem como presidente em exercício, ele vem como um convidado, Isso. já que é vice-presidente, ninguém o recebe, ele não entra pela rampa, ele não é recebido, ele é recebido, obviamente, por um dos servidores do Senado e um dos servidores da Câmara, mas não tem aquela liturgia toda especial. É verdade. Né? Dali de onde ele entrou, que é o Salão Nobre, eles vão seguir para o plenário. Só falando um pouquinho dessa questão ainda da liturgia, do cargo, como gostava de falar o ex-presidente José Sarney, que exerceu muito esse papel, né? Essa coisa da liturgia, tinha muito forte. Quem traz a mensagem do presidente e vai ler essa mensagem é o ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é um político, né? É um deputado de longa carreira, bastante experiente. Agora se encontraram todos ali. Exatamente. Em uma deferência, os dois presidentes do Senado e da Câmara, o presidente do Senado como presidente do Congresso, esperaram por ele. Agora eles estão indo para o plenário da Câmara, onde vai acontecer a cerimônia em si, né, de abertura dos trabalhos do ano legislativo. A gente vê aí mais uma vez, também uma deferência, ele segue junto com o presidente Davi Alcolumbre do Senado e o presidente Rodrigo Maia da Câmara. A gente vê aí a guarda da Marinha, como eu tinha comentado antes, as três forças se fazem presentes nessas cerimônias todas no Legislativo. É a primeira vez que a gente vê um senador, os dois presidentes das casas do DEM, do Democratas, né? Correto. Como a gente comentava antes. Exatamente. O Senado, predominantemente nas últimas décadas, salvo engano, com exceção do então senador Antônio Carlos Magalhães, que era do antigo PFL, Sim. que seria Democratas hoje, mas todos os outros presidentes, salvo engano, eram do partido MDB, hoje é MDB. Então nós temos uma quebra de paradigma aí partidário significativo, que vem justamente nessa onda que a gente está tentando mapeá-la como renovadora, como diferente. Esperamos que seja realmente na prática, mas realmente tem acompanhado essa mesma tendência de alternâncias, digamos assim. Essas alternâncias agora, num ponto de vista partidário. A gente estava até comentando em relação ao próprio Democratas, que era um partido que promoveu a sua renovação há muitos anos atrás, muitos anos que eu falo, na época, inclusive, do então presidente Lula. Então o partido, então PFL, fez essa renovação, mudou a sua legenda, marca, promoveu uma oxigenação significativa das suas lideranças, só que não encontrava naquele momento, naquele contexto, um momento de ascensão adequado. O Democratas ficou do mesmo tamanho ou uma tendência até inclusive de diminuir ao longo dos anos, enquanto havia a predominância do Partido dos Trabalhadores na presidência da República, e agora com essa ascensão do presidente Jair Bolsonaro, com a sua agenda liberalizante da parte da economia / conservadora, dos costumes, o Democratas encontrou
um nicho interessantíssimo de ascensão. É muito interessante porque o Democratas foi um fortíssimo partido de apoio do então presidente Fernando Henrique Cardoso no tempo do governo, nos 2 mandatos do governo do PSDB. Foi importante também, foi um aliado importantíssimo do presidente Lula durante o seu governo também. Deu ao então presidente Lula do Partido dos Trabalhadores uma base de apoio em determinados momentos, muito importante também com a presidente Dilma, e depois mudou de lado e foi o grande fiador do processo do impeachment, e agora ele chega com o presidente Jair Bolsonaro também com esse partido de apoio muito importante, porque já marcou ali o seu espaço político, né? O Democratas é um partido Então, ele é sempre um partido que ele está sempre buscando, mas ainda não lançou o seu próprio candidato à presidência. Como o PMDB é um partido que se firmou dentro do Congresso Nacional agora, está se fortalecendo, sempre foi um partido parlamentar, digamos assim, né? de legislativo. Nos últimos anos, não conseguia emplacar candidaturas, e agora com essa candidatura do presidente Jair Bolsonaro eles conseguiram um espaço muito importante, e aí com esse perfil já de longa data de ocupação de postos irrelevantes no Congresso Nacional, ele hoje, ao lado do próprio partido do presidente da República, é um grandíssimo aliado, como ele foi na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Havia o PSDB como partido do presidente da República, e o grande aliado do PSDB naquela época eram então o PFL, hoje Democratas. Então a gente vê hoje uma repetição daquele mesmo cenário de grande parceria de partidos, que não é necessariamente do presidente da República, mas é um grande parceiro do ponto de vista das agendas. Interessante que ele era um partido muito grande, né? Era considerado um partido junto com o MDB, se falava muito de um partido dos grotões, do sertão do Nordeste, né? Correto. É um partido muito interiorizado. E ele hoje não é a maior bancada, é a terceira maior bancada, se não me engano, na Câmara dos Deputados, mas tem a presidência, aí com esse bloco de apoio com o PSL, né? Que alguns deputados chegaram com uma ambição, com um afã bastante grande de ocupar cargos, mas não tem a experiência que os democratas têm nesse trâmite da política aqui dentro no Legislativo, né? Concordo com você, Antônio, exatamente. Esse background que o Democrata já acumulou nos últimos anos, ainda que estando numa situação de oposição, ele é significativo, é um capital político que não pode ser desprezado. Então, qualitativamente, em termos de experiência parlamentar, hoje nós vemos o Democratas como um grande fiel da balança favorável ao presidente Jair Bolsonaro. E essa ocupação das 2 casas mostra não só essa relevância, mas também finalmente, aquela renovação orquestrada anos atrás, efetivamente gerando os seus efeitos desejados para aquele grupo que se renovava. E aí a gente coloca muito a figura do presidente Maia nessa onda de renovação, que desde o começo havia essa renovação promovida por ele como das grandes lideranças, e ele hoje desponta como um dos nomes principais dessa recolocação do Democratas na arena do destaque da política. É muito interessante quando a gente viu aí todo esse processo de entrada deles pelo centro, né, passando por todo o plenário ali da Câmara dos Deputados, sendo cumprimentados por deputados, por senadores, está todo mundo ali. É um momento, de fato, muito importante, já estão postados a mesa diretora, né? Nesse momento, a mesa diretora do Congresso Nacional, embora seja o plenário da Câmara, porque é o maior plenário, né? Já que são 513 deputados. Então, o plenário abarca 513 deputados sentados, 513 pessoas sentadas adequadamente ali, mas sempre tem muita gente em pé, né? A vida, o momento acontece ali, né? Ao redor daquele microfone do centro ali do plenário, da planície do plenário, né? Como se costuma falar aqui internamente, bem lotado, né? E hoje é a festa do Legislativo.